Você sabia que até 2030, até 47% de todas as profissões que existem hoje não vão existir mais? Que 85% das profissões que vão existir em 2030 não existem hoje ainda? Isso pode levar você a uma reflexão. O curso, a faculdade que eu estou fazendo hoje, o que eu estou estudando hoje, vai ter alguma serventia, alguma utilidade para mim ou para a sociedade daqui a 10 anos? Eu estou perdendo o meu tempo ou não? Essa é uma reflexão importante. Meu nome é Carlos Vasconcelos, eu trabalho com educação à distância há mais de 10 anos e eu criei um material em vídeo muito legal para mostrar para vocês as transformações e as tecnologias que vão mudar a sua vida, a minha vida e a vida de todos nós, e de que maneira você pode utilizar tudo isso ao seu favor. Vem comigo! Em 1998, um americano chamado Spencer Johnson, ele escreveu um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo? Eu escolhi esse tema para a palestra, Quem Pegou o Meu Emprego, porque isso me lembrou muito esse livro. Esse livro é um ícone da autoajuda na década de 90. Até hoje ele já vendeu 29 milhões de cópias. É um dos livros mais lidos de autoajuda no mundo e a história vale muito a pena contar. Eu vou aqui compartilhar com vocês. A história fala sobre dois ratinhos e dois duendes que estão dentro de um labirinto. E esse labirinto, ele tem queijos espalhados, por dentro dele lá, e os ratinhos e os duendes precisam encontrar. Os ratinhos, eles saem procurando o queijo pela manhã, e sempre anotando o número das salas em que eles vão entrando e que eventualmente não tem queijo, Olha, sala 23 não tem queijo, sala tal não tem queijo. E os duendes, eles saem procurando, entram na sala, vê que não tem nada, vai para outra, vê que não tem nada, vai para outra, vê que não tem nada e saem correndo, E aí o que aconteceu? Em dado momento, os dois ratinhos encontram uma sala cheia de queijo. E eles ficam super felizes e decidem comer aquele queijo que está ali. Os duendes também encontram um tempo depois uma sala cheia de queijo, outra sala que não aquela dos ratinhos. Pois bem, no dia seguinte, satisfeitos com aquele queijo que encontraram, os ratinhos anotaram qual era aquela sala em que tinha aquele monte de queijo, colocaram uma reserva de queijo numa mochila e partiram para procurar outras salas que também tivessem queijo. Os duendes, eles decidiram ficar dentro da sala toda vez, durante todos os dias eles simplesmente voltavam para a sala e começavam a comer aquele queijo que eles encontraram. Com o tempo, os ratinhos começaram a encontrar outras salas e essas outras salas tinham queijo também. E eles iam anotando, olha, sala tal também tem queijo, sala tal também tem queijo. E à medida que eles foram mapeando todo o labirinto, eles encontraram uma série de salas que tinham muito queijo, Depois de um tempo, o que aconteceu? Os duendes começaram a perceber que o queijo estava acabando e começaram a brigar entre si, trocando acusações e tal. Puxa vida, quem comeu o meu queijo, Quem pegou o meu queijo, quem mexeu no meu queijo. E aí eles ficam indignados e começam a discutir entre si e tal. Enquanto isso, os ratinhos continuam comendo só o suficiente e procurando novas salas e anotando as novas salas, E aí o que aconteceu? Chegou no final, acabou o queijo dentro da sala onde os duendes tinham encontrado. E um dos duendes, ele olhou para o outro e disse assim, olha, não dá mais, a gente tem que sair e tem que procurar outras salas com queijo. E o outro duende, ele disse assim, não, eu vou ficar aqui tem queijo, eu vou comer, assim, não faz sentido isso, Se aqui tem queijo, se aqui tem o que eu estou procurando, por que eu vou sair, E aí o duende fez tudo bem, você que sabe, e saiu. E em dado momento até encontrou outras salas que tinham queijo também. No final das contas, o duende que não encontrou motivos para sair daquela sala, ele começou a se sentir revoltado, indignado, porque ele não entendia por que o queijo dele tinha acabado.
E o outro duende começou a encontrar outras salas, né? E aos poucos foi aprendendo que era importante mapear outras salas com queijo. E essa história parece uma história tão simples, né? Mas tem algumas lições muito poderosas e que tem muito a ver com essa questão de quem pegou o meu emprego, né? O primeiro duende, ele representa, né, o duende que decidiu parar de comer o queijo apenas daquela sala e correr atrás de outra sala que tivesse mais queijo. Ele venceu a fase da negação e passou para a fase da aceitação. E o duende que ficou lá, ele continua na fase da negação. Ele quer entender por que o queijo dele está acabando, por que as pessoas estão levando o queijo dele, quem é que está comendo aquele queijo, se somente ele está naquele momento ali e tal, né? Então é uma reflexão muito interessante, principalmente porque os ratinhos, né, eles não apenas desde o início já haviam, né, decidido, eles já haviam entendido que não fazia sentido você encontrar uma sala e comer todo o queijo que está naquela sala para depois correr atrás de mais. Como eles tiveram uma sacada muito legal. Eles decidiram anotar nas paredes dos lugares por onde eles passavam aquilo que eles aprendiam. Cara, eu acho esse livro é de uma metáfora e de uma sabedoria muito legal. Quando eu tive a oportunidade de ler esse livro, eu entendi que fazia sentido aprender com a história, tanto dos duendes quanto dos ratinhos. E eu fiz uma anotação, né? Na verdade, algumas anotações do que eu aprendi com aquele livro. A primeira anotação que eu fiz foi a seguinte: por que as pessoas têm tanto medo das mudanças? Tem uma frase que diz o seguinte: a dor da perda vem da ilusão da posse. Ou seja, a gente tem um certo apego, né, com os nossos valores, aquilo que tem valor para nós. E as crenças, aquilo que a gente acredita tem grande valor, né? E quando a gente é obrigado a rever os nossos valores, a gente também é obrigado a criar novos valores. E como todo processo, né, como toda escolha é uma renúncia, isso significa desaprender alguma coisa, perder alguma coisa. E sei lá, parece que as pessoas só querem ganhar, né? As pessoas não querem perder, as pessoas não querem desaprender algumas coisas, elas só querem aprender coisas novas e tal. E eu acho que uma grande coisa, um grande fator é esse, é o medo das pessoas de ter que se reinventar, né? De perder alguma coisa. A segunda anotação que eu fiz, que eu acho que é de grande valor, é a relação direta, né, com o tema da nossa palestra, que é relacionado ao emprego. Qual é o seu queijo, né? Porque o queijo, na verdade, é uma metáfora. E o queijo, no caso da nossa palestra, seria o emprego, ou seria a renda que a gente consegue através do emprego. E é interessante a gente pensar o seguinte: por que existem os empregos? As vagas de emprego existem porque empresas ou pessoas físicas precisam que você ou alguém preste um determinado serviço. Aquele serviço é necessário. E aí, se você oferece um serviço que está ligado diretamente à necessidade de uma empresa ou de uma pessoa, faz todo sentido que você acompanhe as mudanças nas necessidades dessas pessoas. Se não, você corre um risco de ou não ter condições de oferecer o que aquela pessoa precisa, ou pior ainda, o que acontece muito, você é altamente qualificado para oferecer um serviço que ninguém mais precisa, né? E daí vem o cenário de desemprego. Puxa vida, e quando a pessoa está naquela fase de negação daquele duende, ele fica pensando que a culpa é de todo mundo, menos dele, que não acompanhou as mudanças das necessidades das empresas ou das pessoas para as quais ele prestava serviço. Então é fundamental a gente estar atento às mudanças das necessidades do mercado de trabalho,
Porque senão você pode não estar qualificado para oferecer o serviço que elas precisam ou estar super qualificado para prestar um serviço que ninguém precisa mais. Então, quais são essas mudanças que estão acontecendo hoje no mercado de trabalho e como você pode utilizá-las ao seu favor e oferecer algo que as pessoas precisam? Para explicar para vocês quais são essas transformações, quais são essas tecnologias, para que aí sim a gente possa saber o que fazer com isso, eu poderia me utilizar de uma expressão que é típica da área da economia, que é a tempestade perfeita. Ou seja, o que significa isso? Existem fatores, né, que contribuem para que você veja dentro do mercado de trabalho e na economia uma série de mudanças, né? O problema é que quando esses fatores acontecem todos ao mesmo tempo, aí cria-se um cenário ainda mais tenebroso. Esse cenário está acontecendo no Brasil, né? A crise sanitária, né, da pandemia, porque a pandemia é uma crise sanitária, né? É uma crise de saúde pública, é uma situação que é temporária, né, que é pontual, que tem começo, estamos talvez mais para o fim do que para o meio, espero, né? Mas ela vai acabar, é uma coisa temporária. Existe um outro fator que é o que? Desde do ano 2000, que a gente vê uma popularização do acesso à internet no Brasil, né? E isso tem afetado e tem transformado muito os negócios e a economia. E em paralelo, nós temos também um fator muito importante aqui no Brasil e muito sério, que é a baixa qualificação da mão de obra, né? As pessoas possuem pouquíssima qualificação em geral e isso baixa muito a competitividade e a produtividade dos trabalhadores brasileiros. Todos esses fatores juntos criaram a tempestade perfeita que vão gerar modificações no mercado de trabalho, que não são passageiras, que não vão voltar atrás. O novo normal que as pessoas falam realmente vai ser novo. Ele sempre é novo, mas ele vai ser muito diferente de como era antes desse processo da pandemia, somada com a baixa produtividade, baixa competitividade e com a popularização da internet. Em 2020, a gente viu um cenário muito curioso acontecer. Por causa da pandemia e das mudanças desse novo normal que aconteceu no Brasil e no mundo, mais de 1 milhão de empresas fecharam no Brasil somente em 2020. E elas fecharam porque, ao contrário das demais, elas não conseguiram se adaptar a esse novo normal. E elas não se adaptaram, fecharam e geraram o desemprego em massa que a gente tem visto hoje no Brasil, que persiste até agora. Por outro lado, a gente também teve, em 2020, a abertura de 3,26 milhões de empresas no Brasil. O saldo entre aberturas e fechamentos de empresa foi gigantesco, foi positivo, foi de mais de 2 milhões de empresas no Brasil. E aí você pode estar perguntando, mas por que então que o desemprego não diminuiu com a abertura de tanta empresa? É porque essas empresas, elas estão utilizando pouca mão de obra e a pouca mão de obra que eles estão contratando é altamente qualificada, né? E ainda em trabalho remoto. Então, isso fez com que, embora 2020 tivesse recorde de desemprego, a gente também teve recorde de bilionários no Brasil. Foi o maior crescimento de bilionários e de empresas dos últimos 20 anos no país, né? Então, isso é um dado importante que a gente tem que ressaltar. Para agravar ainda mais esse cenário, existe uma tecnologia que vai começar a funcionar nos próximos meses aqui no Brasil, que é a tecnologia 5G, né? A tecnologia 5G é uma internet móvel, né, que é muito mais rápida do que a 4G, mas não é apenas muito mais rápida, ela é muito mais estável, ela é muito mais robusta, ela é muito mais capaz de receber múltiplas conexões. Em resumo, isso existe, né, uma teoria
de que assim, hoje a tecnologia ela é modelada pela relação entre o homem e a máquina, né? A partir do 5G, o que vai predominar no Brasil e no mundo é uma relação entre as máquinas, né? É machine to machine, né? Ou seja, de máquina para máquina. As máquinas vão conversar entre elas com maior facilidade, elas vão poder aprender umas com as outras, isso vai gerar um processo de automação muito grande e a gente vai ter aí uma série de equipamentos, né, que vão se conectar à internet, né, e que antes não era possível se conectar. Tipo assim, o seu tênis ele vai estar conectado à internet móvel pelo seu celular, né? Ele vai estar, a sua roupa vai poder estar conectada à internet, o ar-condicionado da sua casa. Eu não estou falando estar via Bluetooth, eu estou falando estar conectado, estar aprendendo, tudo isso mediado pela inteligência artificial, entendeu? Ou seja, os computadores eles vão ser mais inteligentes, os equipamentos vão ser mais inteligentes, você vai ter ali equipamentos no seu corpo vestíveis, né, que vão poder estar conectados à internet, e isso vai ser uma verdadeira revolução. E você pode estar pensando, meu Deus, isso o Carlos está parecendo que está falando coisa do futuro. Não, isso não é coisa do futuro, isso é coisa para os próximos 5, 10 anos. Aí a pergunta é, se você não levar em consideração isso do ponto de vista profissional para os próximos 5, 10 anos, o que vai ser da sua vida profissional? As maiores empresas de tecnologia do mundo, elas estão prevendo que vai ser injetado na economia investimentos da ordem de 60 trilhões de reais nos próximos 10 anos, apenas para que os mais variados setores possam se adaptar a essa nova tecnologia e explorar esse mercado. O Ministério da Comunicação soltou uma nota, eu acho que foi no ano passado, dizendo que estima-se que isso vai gerar 10 milhões de empregos no Brasil até 2030 e que esses empregos eles vão ser nas mais variadas áreas, né? Tanto para quem trabalha para o governo, quanto para quem trabalha para as empresas, quanto quem trabalha no comércio ou trabalha diretamente com as pessoas. E eu não estou falando de 10 milhões de empregos para profissionais da área de tecnologia da informação. São empregos de maneira geral. Você não vai precisar, e aí que fique bem claro, eu não estou falando que a partir de agora só vai ter chance no mercado de trabalho quem souber fazer programação, quem souber programar em códigos e tal, quem for da área de tecnologia, não. É porque a tecnologia vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia e do nosso trabalho e é fundamental que nós sejamos capazes de compreender, de utilizar, de tirar proveito disso e de explorar economicamente e profissionalmente. Você não precisa saber como a luz funciona, você só precisa saber usá-la. Você não precisa saber qual é a tecnologia que tem por trás de um computador, mas você precisa saber usar um computador. Você não precisa saber como fazer o seu próprio WhatsApp, mas você precisa saber usar o WhatsApp no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho, no seu emprego. É disso que eu estou falando. A economia está mudando, os empregos estão mudando, as empresas estão mudando e as habilidades exigidas para os profissionais também estão mudando. E quem não acompanhar essas mudanças vai ficar para trás. Tá, e você pode estar perguntando assim, beleza, Carlos, quais são essas habilidades que eu preciso ter que em 2030, 2035 serão habilidades que serão úteis, que eu não vou desenvolver essas habilidades e vão ser úteis apenas agora no presente. Ok, eu fiz essa lista para você. E eu fiz essa lista baseada numa publicação do Fórum Econômico Mundial. É uma lista que fala sobre quais são as principais habilidades que empresas, governos e a economia como um todo precisa do profissional num futuro próximo, ok? Então é muito legal, preste atenção. Habilidade número 1, você precisa aprender a aprender. E isso parece óbvio, mas as pessoas não sabem aprender ou não sabem quais são as melhores técnicas para aprender. E assim, existe uma pirâmide, né, que ela fala da pirâmide da retenção do conhecimento. Eu vou explicar de maneira bem simples para vocês.
Quando você ouve alguma coisa, você em geral retém 5% do que você ouve, né? Quando você lê um livro, você em geral retém 10% do que você lê. Quando você assiste uma palestra ou quando você assiste um vídeo ou um material visual, você retém 15% daquilo que você de fato vê, né? E quando você assiste uma demonstração de como fazer determinada coisa, você consegue reter aí até 30% do que você está assistindo. E por quê? Porque todas essas técnicas, ver, ouvir, assistir e assistir uma demonstração, são técnicas passivas, ou seja, você está somente assistindo, né? Então, os métodos passivos, eles são menos eficientes na retenção de conhecimento e os métodos participativos, eles são muito mais eficientes. Vamos a alguns exemplos? Quando você participa de um debate sobre um determinado tema, você, segundo essa publicação, consegue reter até 50% de tudo aquilo que você debateu, de todo o assunto que você debateu, né? Por quê? Porque é um processo participativo, a sua imersão naquele universo é maior. Segunda opção, quando você faz, ou seja, para além de assistir os outros fazendo, para além de ler sobre o tema, quando você faz algo, você aprende até 75% daquela experiência. Você consegue reter até 75% daquela experiência. Aquilo tudo vira conhecimento dentro de você, ok? E o terceiro e mais eficiente método participativo de aprendizagem, que é responsável por até 90% de retenção de toda a experiência que você estiver participando. Ensinar. Quando você ensina algo para alguém, você retém 90% daquele conhecimento para você. Então, para você aprender com mais eficiência, é preciso ir para além de somente ler sobre o tema, ou ouvir alguma coisa sobre o tema, ou somente assistir, né? Quanto mais próximo de uma imersão daquela experiência, maior o seu aprendizado. Claro, quando você não tiver a possibilidade de maneira participativa, né, utilizar essas técnicas participativas, pelo menos dê preferência a demonstrações e coisas mais audiovisuais do que simplesmente a leitura ou ouvir, ok? Segundo, pensamento crítico. Minha gente, veja bem, tem uma coisa chamada curadoria. O que é curadoria? É a capacidade que uma pessoa tem de distinguir as informações que são importantes das informações que não são importantes. Você, como eu também, como todos nós, é todos os dias bombardeado com um volume gigantesco de informações, né? O celular, por sinal, é um bombardeio, né? Então, assim, você precisa ser capaz de separar aquilo que importa daquilo que não importa. Porque aquilo que importa, você vai transformar em conhecimento e esse conhecimento vai ser útil para você. Aquilo que não importa, você vai simplesmente descartar. Claro, existem informações e conhecimentos que importam apenas para um momento específico. Ok, trate-os como tal, né? Não invista a maior parte do seu tempo em informações que não importam. Eu não estou aqui fazendo julgamento do que é ou não importante para você, é você que vai definir isso, mas uma vez você tendo descoberto isso, o que importa e o que não importa para você, para os seus objetivos, invista seu tempo naquilo que importa. Importa, né? O termo vem até da informática, né? Você vai importar para dentro da sua vida, é aquilo que você carrega com você, é aquilo que fica, é o conhecimento que fica, né? E informação tem muitas, né? Uma torre em São Paulo foi pintada de azul. Tá, e que relevância, que importância isso tem para você? Se você não filtrar, não fizer a curadoria daquilo que importa para você, você vai ter muita dificuldade de ter pensamento crítico acerca daquilo que é importante para você ou não, e você não vai separar o joio do trigo, digamos assim. Número 3, criatividade. Pessoal, criatividade é uma coisa muito importante.
A criatividade é tão importante que é dela que vai originar a sua originalidade, a sua inovação, a sua iniciativa para você construir novas soluções para novos problemas. Veja, se você não aprender a desaprender as velhas formas de fazer as mesmas coisas, você vai ter muita dificuldade de enxergar o mundo como ele é feito hoje. Tente desaprender algumas coisas. A criatividade é quando você deixa fluir por dentro de você todas as ideias sem preconceitos, né? Você buscar se livrar de um conjunto de preconceitos e você tentar estabelecer novos conceitos a partir de novos pontos de vista. É difícil, não é uma coisa simples e por isso mesmo é muito valorizada no mercado. 4. Pensamento analítico e estratégico. Você precisa ser capaz de olhar um problema e entender que, como qualquer problema, ele é uma soma de várias partes. É o processo de decomposição. É preciso você separar os assuntos que estão envolvidos naquele problema e, devidamente separados, você analisar cada um separadamente até você encontrar em que ponto é preciso fazer uma alteração para encontrar uma solução, né? Então você vai fazer a decomposição daquele todo em várias partes, depois você vai fazer uma análise de cada uma das partes e aí sim você vai estabelecer uma métrica de sucesso. O que é a métrica? É assim, tipo, eu tenho uma padaria, né? Quais são as informações que me dizem que a minha padaria vai bem ou vai mal, né? Eu trabalho numa padaria, né? Eu não preciso ser o dono da padaria. Eu trabalho numa padaria e eu quero saber como é que eu faço para saber se o meu serviço ou o meu trabalho é bom ou ruim. Cara, se você não sabe a qualidade do seu trabalho, como é que você vai entender se o que você recebe é justo ou não? Ou se o que te pagam é justo ou não, ou se você está atendendo ou não as expectativas do seu cliente, do seu chefe, para vocês verem como é importante essa questão da métrica, né? Isso eu passo todos os dias no trabalho também. Às vezes, quando eu fico até tarde, eu fico às vezes achando que eu estou trabalhando muito e eu fico feliz com isso. Mas na verdade, essa métrica é uma métrica ruim. Por quê? Porque se eu trabalho muito, significa que eu estou tendo pouca eficiência no meu trabalho, né? Na verdade, o bom trabalho é quando você precisa fazer menos esforço para atingir um resultado melhor. Então, métrica, minha gente, é fundamental. Decompor em várias partes, avaliar essas partes e estabelecer métricas. 5º, resolução de conflitos. Você precisa ser capaz de fazer o que chamam de mediação, arbitragem, de você negociar, de você poder ser alguém que agrega valor à equipe, que você promove a conciliação, né? Muitas vezes existem vários interesses ali concorrendo entre si e às vezes uma pessoa acha que está certa, a outra também, cada uma sob a sua ótica, tem razão dentro da sua visão. Se você for alguém que é capaz de conciliar os vários interesses e de, conciliando, gerar, entendeu? Sinergia, gerar um acordo entre as partes e as coisas fluírem, você vale ouro para qualquer empresa. Inteligência emocional, ponto número 6. Olha, inteligência emocional, eu digo para vocês que é tão importante quanto conhecimento técnico, se não, muitas vezes, bem mais. A inteligência emocional eu basicamente dividiria entre intrapessoal, ou seja, interna, e interpessoal, ou seja, com as outras pessoas. Você precisa ser capaz de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente para poder compreendê-lo e trabalhar de forma mais eficiente junto com ele. É o que chamam de empatia. Você também é preciso você ser capaz de se colocar no lugar do outro, né, e de estimular o que há de melhor dentro dele, né? E isso é liderança, né? Então, se você tiver empatia, se você tiver liderança, se você tiver
a capacidade de influenciar as pessoas para explorar o que há de melhor dentro delas, para extrair o melhor dentro delas, para que elas alcancem o objetivo delas e os objetivos que você quer também. Essa é a melhor definição que eu poderia dar para uma excelente capacidade interpessoal e intrapessoal. Você precisa ser capaz de fazer uma introspecção e de você conhecer os seus sentimentos, conhecer as suas emoções e de você ter controle sobre eles, né? Você não pode ser alguém que, a despeito do que isso vai causar no ambiente, a despeito do que isso vai causar no ambiente de trabalho, você simplesmente derrama os seus sentimentos e as suas insatisfações de qualquer forma. Você precisa ser capaz de controlar os seus sentimentos. Isso chama-se consciência. É quando você não é vítima dos seus sentimentos, das suas ideias, você na verdade os utiliza para alcançar um determinado objetivo, ok? E sétimo, é talvez uma das maiores habilidades que eu poderia sugerir para vocês, porque ela é fundamental hoje em dia, é as habilidades digitais básicas. Como eu falei lá atrás, eu não estou falando que para você ter espaço no mercado de trabalho, agora que nós vamos ter o 5G, você precisa saber programar, saber criar um programa, um sistema, você tem que fazer um software. Mais uma vez, pessoal, vocês não precisam entender como é que a luz funciona, vocês não precisam entender como construir um computador, vocês precisam entender como utilizar a luz e o computador para o seu trabalho, né? Como eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu trabalho numa empresa de educação à distância que trabalha com a área de tecnologia há mais de 12 anos, né? A empresa, ela desenvolve inclusive aplicativos e softwares para o governo e para empresas privadas, e a gente tem páginas, e a gente tem sistemas, e eu não sei fazer nada disso. Eu sou um dos donos da empresa e eu não sei fazer nada disso. Por quê? Porque eu não preciso saber como fazer, como aquilo funcionar. Eu preciso saber como utilizar aquilo para atingir os objetivos da empresa. Os profissionais de TI, a gente tem os profissionais de TI para fazer isso. Eu não preciso saber fazer isso. Eu não preciso saber programar para utilizar um programa e fazer sucesso. Eu não preciso, por exemplo, digamos que você trabalhe numa padaria, vamos utilizar o exemplo da padaria. Você não precisa saber utilizar, saber criar um WhatsApp para você para poder fazer sucesso. Você precisa saber usar o WhatsApp para atender seus clientes, né? Existem, para vocês terem ideia, tem algumas pessoas que são semi-analfabetas, que usam com competência o WhatsApp e que fazem muitos negócios através do WhatsApp, sem basicamente saber ler quase nada, né? São pessoas que têm uma grande dificuldade na leitura, mas isso não as impede de explorar o WhatsApp comercialmente, né? De fazer contatos, de fazer vendas, de atender os clientes. Então, assim, eu vou mostrar para vocês quais são as 5 formas que são fundamentais, são básicas que você precisa ter, né, de habilidades digitais. Primeiro, você precisa ser capaz de usar o equipamento, ou seja, não apenas saber ligar e desligar o computador, o celular ou qualquer equipamento, mas você precisa saber acessar a internet e utilizar um navegador. Você precisa saber utilizar o Word para digitar um texto, você precisa entender como é que funciona para fazer uma planilha no Excel. O Excel é uma das ferramentas mais utilizadas, eu acho que no mundo, né? Porque tudo, quando você faz em planilha, fica mais organizado, né? Então, assim, você precisa ter esse domínio mínimo do uso de determinadas ferramentas, como Excel, PowerPoint, o Word e navegadores de internet, ok? Você também precisa ser capaz de pegar um navegador de internet, quando você está ali na internet, de você pesquisar produtos, fornecedores. Você precisa ser capaz de encontrar as coisas na internet, né? E encontrando as coisas na internet, fornecedores, produtos, você precisa saber comprar e vender coisas pela internet de forma segura. E além de comprar e vender, você também precisa ser capaz de se relacionar com as pessoas,
de ampliar a sua presença nas redes sociais e nos canais de comunicação com os seus clientes, com os seus funcionários, com os seus colegas de trabalho. Você não pode ficar de fora disso, é preciso saber fazer isso. Novamente, você não precisa saber criar uma rede social, você precisa saber usar a seu favor. Terceiro, você precisa ser capaz de entrar na internet, de fazer transações, fazer compras, fazer vendas de maneira segura, ou seja, protegendo os seus dados pessoais, os seus dados da sua empresa ou da empresa onde você trabalha, e também protegendo os dados dos seus clientes, dos seus colegas e da sua empresa em geral, né? Então essa é uma outra habilidade que é básica, né? Você precisa saber identificar e ter a percepção do que é um site falso, de que informações você deve ou não deve compartilhar na internet, em que ambientes navegar. Isso é fundamental. Quarto, criação. É fundamental que você saiba também criar conteúdos, seja em áudio, seja em vídeo, seja em imagem, seja em texto, seja lá como for. Criar conteúdos direcionados, né? Se você trabalha numa empresa, se você tem uma empresa, se você tem o seu próprio negócio, seja lá o que for, você precisa ser capaz de criar elementos mais simples, mas que sejam em texto, em vídeo, em áudio, para você se comunicar com competência com o público, né? Ou seja, se você vai criar um material direcionado, você precisa saber identificar quem é seu público, né? Se eu vou fazer, por exemplo, um texto para, vamos dizer agora que eu tenho uma loja, uma lanchonete, né? O que as pessoas que acessam a minha página querem saber, né? O que as pessoas gostariam de receber no WhatsApp? Que tipo de novidades essas pessoas gostariam de receber, né? Existem formas muito simples de você fazer isso, pequenos vídeos, pequenos textos, pequenas imagens simples, mostrando o que você tem para oferecer para essas pessoas e como vale a pena comprar de você, comprar no seu negócio, na sua empresa, seja lá como for. Então isso é fundamental, porque você vai estar criando soluções para você de maneira simples apresentar aquilo que você quer oferecer para o seu público consumidor, ok? E 5, por fim, é o que a gente chama de mindset, né? Ou seja, a pessoa que tem a mentalidade desse mundo digital. O que é a mentalidade do mundo digital, minha gente? É quando você entende que a internet pode ser transformada numa ferramenta para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional e para o desenvolvimento da sua comunidade, aproximar pessoas, gerar oportunidades, ampliar renda e gerar o desenvolvimento e a prosperidade para você, para sua família e para sua comunidade. Se você conseguir entender a internet como uma ferramenta que pode ser sim capaz de fazer isso e você utilizá-la no dia a dia para o seu desenvolvimento profissional, pessoal e para a sua comunidade, você vai ter as habilidades básicas digitais que são suficientes para você conseguir navegar, para você conseguir trafegar dentro desse novo normal que está vindo aí, que vem todos os dias, mas que vai exigir cada vez mais que você tenha uma percepção crítica acerca de como utilizar o seu tempo, os recursos que você tem e a internet como um todo como uma ferramenta de desenvolvimento, ok? Então, para você que assistiu até aqui, eu tenho certeza que se você assistiu essa palestra até aqui é porque esse conteúdo é interessante para você. Eu espero que isso tenha contribuído para o seu desenvolvimento e a gente se vê nas próximas edições sobre temas relacionados ao desenvolvimento pessoal e ao desenvolvimento profissional. Um forte abraço!